Olá, gente boa! Tio Julião com mais uma dose de língua portuguesa para você. E neste vídeo nós vamos falar a respeito da função metalinguística da linguagem. Nós já ouvimos falar da palavra dicionário. E aí eu pergunto para você, o que é um dicionário? No meu caso aqui, eu vou ler um dicionário para explicar o que é um dicionário. Substantivo masculino: coleção de vocábulos de uma língua, de uma ciência ou arte, dispostos em ordem alfabética, com seu significado ou equivalente na mesma ou em outra língua. Sinônimo: léxico, vocabulário, glossário. Então você percebeu que eu usei o dicionário para dizer para você o que é um dicionário. E aqui, no que se refere à função metalinguística da linguagem, nós sabemos que, a função metalinguística ela ocorre quando o código é posto em destaque. Então, nós vimos aqui a explicação dos sentidos de uma palavra da língua utilizando pela própria língua, tá certo? Utilizando a própria língua para explicar os sentidos de uma palavra da língua. Ou seja, nós utilizamos o código linguístico para explicar ao interlocutor o uso do próprio código linguístico, tá certo? Então, é como, por exemplo, o filme que tematiza o próprio cinema, o livro que tematiza a própria escrita, a música que fala da música. Deu para entender? E aqui nós tivemos o dicionário que fala o que é um dicionário. Então, nesse caso, vamos pensar o seguinte, né? O dicionário é um livro que contém palavras de um idioma e também os seus significados, certo? E nesse caso, falamos sobre a definição do dicionário, tá certo? E percebemos que quando fazemos isso, nós estamos fazendo uso da metalinguagem. Por quê? A metalinguística ocorre quando a linguagem é usada para falar da própria linguagem. E nesse caso nós usamos a definição de dicionário para explicar o que é um dicionário. Tá certo? Então, sempre que usamos a linguagem para descrever ou definir ou explicar a linguagem, estamos fazendo uso da função metalinguística. Tá certo? E é isso que torna o dicionário interessante. E como eu tenho falado em outros vídeos a respeito do exemplo de um bilhete em que uma mãe diz para o filho: fui ao mercado e já volto. Como seria este bilhete fazendo na função metalinguística? Bem, como na função metalinguística o foco está no código, ou seja, na própria linguagem usada para transmitir a mensagem, então um bilhete com a mensagem fui ao mercado e volto poderia ser reescrito da seguinte forma: estou usando este bilhete para comunicar que saí para o mercado e retornarei em breve. Então você percebeu que a frase fui ao mercado e já volto é uma declaração de intenção e um aviso de minha ausência temporária. Então, ao mesmo tempo que a mãe está dizendo que está saindo, ela está dizendo que deixou esse bilhete para dizer que está saindo e deixando claro que a intenção dela é avisar que a sua ausência é temporária. Tá certo? Então eu espero que este vídeo tenha explicado para você o que seria a função metalinguística da linguagem para que alguém possa se comunicar com mais propriedade.
porque como já falamos em alguns vídeos anteriores, nós estamos nos comunicando quando, ao emitirmos uma mensagem, nos fazemos compreender. Se a pessoa não estiver nos compreendendo, nós não conseguimos nos comunicar. E esta comunicação visa alterar o comportamento dessa pessoa. E nesse caso, nós fazemos o uso da linguagem, que é a representação do pensamento, por meio de sinais que permitem a comunicação e a interação entre as pessoas. Já sabemos, já falei isso em outros contextos, que a linguagem pode ser verbal e não verbal. E ela pode também ser mista, ela pode ser digital e assim por diante. E no caso da gente aqui, fazendo o uso da linguagem verbal, nós nos detivemos em uma das funções da linguagem, sendo que essas funções são a emotiva, que tem foco no emissor, né? A referencial, que tem foco no assunto, a apelativa, que tem foco no interlocutor ou receptor, e essa aqui agora, que é a metalinguística, que tem o foco no código que está sendo usado, tá certo? Além da função fática, em que o canal é colocado em destaque, e da função poética, em que a mensagem é que é posta em destaque. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e até o próximo encontro com mais uma dose de língua portuguesa.